Oi, gente, voltei. Então, eu não sei como funcionam essas coisas, sou meio atrasada. Então, quem fez as perguntas e eu não respondi, eu peço que faça de novo. Teve algumas perguntas que eu não cheguei a ler, então eu não sei. Alguém tinha falado se eu tomava pelo plano ou pelo SUS. Eu ia explicar o que acontece no SUS com as medicações para lúpus. Na verdade, todas as medicações para lúpus. Nenhuma está listada na ANS para lúpus. Nem o Benlista. O Benlista, que é o Belimumab, ele só é fabricado por um único laboratório, ele é quem detém a patente, então todo mundo dá dinheiro para esse laboratório e não tem outra opção. E ele foi o primeiro medicamento no mundo desenvolvido especificamente para lúpus. Tem dezenas de outras medicações que estão em teste. Teve alguns que tiveram resultados promissores em animais pequenos, quando passaram para animal de maior porte não deu certo. Então, por enquanto, está bem longe até de ter uma outra medicação. Estão avançando muito, tem algumas medicações que acho que em breve já vão estar sendo testadas em humano, mas daqui que seja comercializado e tal, e daqui que chegue no Brasil demora mais um pouco. Então, por enquanto e por algum tempo, a gente só vai ter a medicação que consta na bula o seu uso para o lúpus. E mesmo assim, ela ainda não é listada no rol de procedimentos da ANS, não consta como uma medicação. Então, a infusão com belimumab não consta. Só que centenas, milhares de pessoas no Brasil estão tomando essa medicação. Muitas pessoas colocaram na justiça, muitas pessoas venceram na justiça, então muitos planos de saúde já estão aprovando. Só que muitos, porque sabem que se a gente colocar na justiça vai ganhar. Só que muitos ainda fazem essa palhaçada, como a Sul América faz comigo, de negar e para você ter o trabalho de ir fazer uma petição, ou chamar um advogado e colocar na justiça. E com o SUS a mesma coisa. Então, muitas vezes, a pessoa com lúpus tem que colocar na justiça o SUS também. Então, se você não tiver um plano de saúde, se seu médico passar algum remédio para você, você coloque, vá, peça ao SUS, e se o SUS negar, você, infelizmente, tem que colocar o SUS na justiça. Quando eu comecei a fazer infusão, tomar medicação em centro de infusão, eu coloquei o plano de saúde na justiça, apesar de também, na época, eu era tratada pelo SUS, porque não é justo eu onerar, eu não achei justo onerar o serviço público, sendo que eu poderia ter um serviço particular, já que eu pago um plano de saúde muito caro por mês. Então, foi por isso que eu preferi não tomar no HC, preferi tomar no hospital, que é o que eu estou hoje em dia, hoje tomando. Então, não é o que eu acho eficaz. Uma pessoa perguntou sobre a ciclofosfamida. Ciclofosfamida é uma imunossupressor. E ela é eficaz. Né? Não é o que eu acho. O que eu acho não importa muito. Até porque eu posso falar assim, para mim não foi eficaz, ou para mim foi. A gente, quando fala assim, uma coisa é eficaz, é se ela funciona na maioria das pessoas. Se ela foi feito um estudo clínico com muitas pessoas, normalmente é dividido em grupos e o medicamento é considerado eficaz se ele resolve, vamos dizer assim, se ele atende as expectativas da maioria. Movimento um pouquinho. Oi? Resolvi. Tô gritando aqui hoje. A bombinha aqui. Bom, eu estou esperando que o pessoal faça a pergunta de novo. Quem tinha feito, eu não sei. Deixa eu tentar ver se eu vejo
a mensagem antiga. O que que aparece pra mim? Gente, eu tô vendo 4 perguntas aqui, não sei se teve mais. Oi. Então, alguém perguntou aqui. Ai, cadê os comentários? Nossa, agora que eu tô vendo tem um bocado. Ixi. Ih, a internet tá bem ruim aqui. De nada, Rose. Disponha, que eu puder responder. Gente, eu não tô conseguindo abrir os comentários. Que absurdo. Então, oi, vocês pegaram me ajeitando aqui, que horrível. Eu não tô conseguindo abrir os comentários, não sei o que tá acontecendo. Eu vi aqui que Márcia, vou deitar aqui de volta. Márcia comentou que o lúpus da neta dela demorou para diagnosticar. Que ela ficou 1 ano sem medicamentos certos e adequados e acabou falecendo. E até hoje ela ficou revoltada. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece com muita gente e isso é muito revoltante mesmo. Então, precisa ter informação, a gente precisa falar sobre a doença, a gente precisa não ter vergonha de falar. A gente tem que não se acomodar com qualquer coisa. Se você tem um problema e o seu problema não é resolvido, ou se você não está satisfeita com o tratamento, você tem que reclamar. Você tem que, mesmo no SUS, você tem o direito de pedir para um outro médico lhe atender. Se for o caso, eu fui atendida há um tempo no hospital público de Pernambuco, né? Era um hospital escola lá, e a princípio eu fui atendida por uma médica que eu não gostei dela, e fui na parte lá responsável e pedi para mudar de médico. Me mudaram para uma outra médica que eu gosto muito dela. Hoje em dia ela tem um consultório, inclusive eu indico ela para as pessoas de Recife que vêm me pedir referência de um reumatologista. E, inclusive, até hoje, quando eu vou a Recife, eu faço questão de visitá-la. Quando eu tenho remédio para doar, às vezes eu dou para ela distribuir para pacientes necessitados, que ela sabe, né, pacientes que ela sabe que não tem condições de comprar, que estão na fila de espera, porque a gente sabe que quando a gente pede algum remédio de alto custo, né, demora um tempinho para vir, né? No mínimo demora 2 meses, né? Mas chega até a demorar até 6 meses para vir. Então, eu faço isso muitas vezes. E você pode fazer isso também. Você pode, se algum médico lhe tratou mal ou não conhece o que é lúpus, você pede para mudar. Pode demorar um pouquinho, mas é melhor do que ser tratado de forma errada e ter uma complicação grave e a complicação não se resolver. Porque lúpus mata sim. E lúpus não é uma doença fácil, não é o que muita gente fala, a vida normal. Não é, isso é mentira. A gente pode tentar viver o mais normal possível, mas, por exemplo, a minha vida da forma que eu levava antes, eu nunca vou conseguir ter de novo. Então,
vida normal é muito relativo e isso depende muito da gravidade da doença. E eu fui uma pessoa muito felizarda que eu tive o tratamento adequado desde o início. Eu tive o diagnóstico muito rápido e fui tratada desde o início da forma correta, com tudo que poderia ter sido feito de melhor, de adequado, tudo mais. E mesmo assim, eu tive diversas complicações sistêmicas. Mesmo no ano passado, com tratamento pesado, eu tive 2 complicações graves, fora diversos problemas, né, infecções refratárias, né, tive pneumonia, tive um bocado de coisa. E eu consegui abrir aqui algumas mensagens que algumas pessoas perguntaram aqui. Natália, né, para passar para o advogado, passe mesmo, porque a gente tem que tomar. A gente tem que tomar os remédios e a gente não pode se conformar em aceitar não. Para vocês terem ideia do que o plano faz comigo, eu tenho anemia auto-hemolítica, porque o meu lúpus é uma loucura, né? Então assim, os meus leucócitos, eles não são somente assassinos, eles são revoltadinhos da estrela, assassinos kamikazes suicidas. Eles não somente atacam os tecidos sadios, eles atacam os amiguinhos do sangue e se automatam. Depois que eu tive a neutropenia 2 vezes, cheguei a 0,000. Eu comecei a dizer que eles também são kamikazes. Eles não ficam só felizes em atacar os outros, eles atacam eles mesmos se matam. Fazem assim, não temos mais quem atacar, a gente já atacou todo mundo, vamos nos matar. Então eu tenho anemia autohemolítica, de vez em quando eu tenho que tomar um remedinho na veia que é para repor o ferro. Muita gente toma esse remédio, quem tem anemia toma. Quem tem anemia falciforme toma, que tem outros tipos, diversos tipos de anemia. Tomam esse remedinho que ele é um custo barato e a bosta da Sul América resolveu passar a negar. Eu já tomei, eu tomava semanalmente esse remédio, fiquei um bom tempo da minha vida tomando semanalmente. Depois que eu coloquei eles na justiça, eles resolveram passar a negar. É umas gracinhas, o plano de saúde é uma gracinha. Então assim, eles fazem a gente ter raiva, a gente tem que fazer eles terem raiva de volta e cumprir, no mínimo, as coisas que estão no contrato, que a gente faz no contrato, a gente paga caro por esse contrato. Então, alguém perguntou aqui, André, perguntou se a pessoa... é verdade que a pessoa de lúpus não pode ir para a praia. Gente, eu peço que vocês deem uma procurada na página. O Ellen publicou 3 vídeos lindos, maravilhosos, sobre proteção solar. Então ela deu todas as dicas de protetores, de roupinhas para proteger, tudo isso. Então eu recomendo que vocês vejam os vídeos, foram 3 vídeos ótimos, uma sequência de vídeos. E ela não é dermatologista, mas a bicha sabe muito de proteção de pele, porque ela adora fazer coisas ao ar livre, então ela se protege, toma aquele bendito banho de protetor, né? Ela tem vários modelos de roupinhas, ela já me mostrou, já me incentivou a comprar também. Então a gente tem que se proteger do sol, porque o sol comprovadamente ele contribui para a atividade da doença. Então eu sugiro que vocês assistam os vídeos, conversem com o reumato, conversem com o dermatologista e se protejam, viu? Evitem ficar no sol. O que mais? Ixi, alguém respondeu também. Nossa, alguém é portadora de lúpus há 22 anos. Bom, eu sou a 9. Eu não esperava ficar tanto tempo em atividade. Eu não tive remissão. Nunca. Não sei o que é remissão. Nunca. Todos os exames de atividade imune, todas aquelas coisas não sei o que faz, tem um bocado. Anti-RO, anti-lá, anti-K, anti-aqui, né, DNA, anti-RNA, anti todas as sopas de letrinhas.
o exame mais famoso, que é o FAM, conhecido como ANA também, ANA. Sempre tudo deu positivo em mim. E eu sempre tive sintomatologia clínica. Sempre tive dor, até hoje. E sempre está pipocando uma inflamação em algum lugar do corpo, alguma novidade, um IT da vida. Né, em termos médicos, tudo que termina em it significa inflamação. Então, nefrite, hepatite, pericardite, todas as, né, serosite, todas as ites, meio que artrite, itite, já tive. Então é complicado. Nunca entrei em remissão, ainda não. Estou sonhando com esse dia. Um dia eu creio que eu entrarei. Porque se todo mundo consegue, né, que eu não, né? Eu vou conseguir. Ah, os médicos dizem que são problemas psicossomáticos, tá. Aí você pede, me desculpe aqui a linguagem, me desculpe o Ellen que é médica, você pede para esse médico, pergunta a ele onde ele comprou o diploma e pede se o diploma dele serve para usar de papel higiênico, porque psicossomático é a mãe dele, entendeu? O que é remissão? Remissão é quando, teoricamente, se você pega algum livro de reumatologia, ou algum artigo, principalmente os de revisão de literatura, vai dizer que lúpus, a definição de lúpus é uma doença autoimune, né, complexa, que alterna períodos de atividade com períodos de remissão. Então, período de atividade seria, teoricamente, no livro, o período que a pessoa considera que está doente. E período de remissão seria o período que, teoricamente, a pessoa levaria uma vida normal. Só que eu nunca tive período de remissão. Então, para mim, as definições dos tratados de reumatologia não se aplicam. E para cada pessoa o lúpus é diferente. Tem algumas pessoas que realmente afirmam que o lúpus é uma doença psicossomática, mas... Na fichinha, diabetes ou alergia? Não, nada. Tudo bem. Mas... psicossomática, a definição de psicomática, resumindo, é uma definição bem complexa e debatida por psiquiatras e psicólogos. Eu não sou nem psiquiatra nem psicóloga, eu sou dentista. Mas, tentando resumir, assim, né, depois eu gostaria de escrever bem detalhadamente sobre isso até, e pedir para uma amiga psiquiatra revisar, mas psicossomático seria uma coisa que você cria na sua cabeça e termina muitas vezes sentindo realmente aquele sintoma, aquela coisa de tanto você acreditar, ele se torna real. Então existem algumas doenças que são psicossomáticas, que não tem uma causa orgânica, não tem uma causa nem externa nem interna, assim, interna orgânica, física, né? Elas têm uma causa, uma origem psicológica e você somatiza aquilo e aquilo você passa a realmente sentir. O lúpus não é isso. Muita gente diz, o lúpus é quando ele aparece, quando você tem algum problema, não sei o quê. Eu, particularmente, cada pessoa é diferente, repito, particularmente, quando eu tive o lúpus diagnosticado, eu estava numa fase que, teoricamente, as pessoas considerariam uma fase onde tudo dava certo, uma fase plena da vida. Eu estava bem tranquila, eu estava onde eu queria, como eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria, fazendo o que eu queria, estava com tudo que eu tinha planejado se tornando realidade, tudo estava acontecendo do jeito que eu queria, do jeito melhor possível, e do nada comecei a sentir dor, comecei a ficar com feridas no corpo inteiro. As minhas feridas no início não se restringiram só ao rosto. No rosto eu fiquei com a asa de borboleta bem clássica, daquela de definição de livro, foto de livro, e senti muita dor, sentia muita dor articular, inchou várias articulações minhas ao mesmo tempo e sentia muita febre. E quando eu fui fazer os exames de sangue, o pessoal na hora já fez lúpus, já de cara já fechavam, já tinha 7 critérios dos 14. Então, com o tempo, eu cheguei a ter todos os critérios, cheguei a ter todos, assim, né? Consegui o objetivo, todos, strike, né? Zerei o lúpus, consegui ter todos. Eu acho que eu só não tive psicose lúpica ainda, né? Que o dia da manhã ninguém sabe, mas eu já tive comprometimento do sistema nervoso central,
com uma coisa chamada uma inflamação da medula, né, da medula espinhal, chamada mielite, e tive um processo de desmielinização, que segundo o meu médico, né, que me acompanha, diz que eu ainda estou remielinizando, por isso que eu ainda sinto alguns choques, alguns pequenos choques. Parou, pois é, talvez pare de novo a transmissão, viu, porque a internet aqui oscila. Ui, de novo. Quando eu dobro, ela apita. E infelizmente ainda não aposenta. Não, veja bem, Renata. Você pode sim se aposentar tendo lúpus. Apesar de eu, por exemplo, sempre tenho problema no INSS quando eu for porque o povo não conhece que é lúpus. Os peritos, infelizmente, não têm muito conhecimento de lúpus, né? Mas eu recebo auxílio-doença. Eu nunca fiz o pedido para o auxílio-doença se tornar aposentadoria. Eu não achei necessário, mas eu recebo o auxílio-doença desde 2011. E o lúpus, sim, pode aposentar. O meu caso seria um caso para aposentadoria. No momento que eu estava sem andar, eu estava dependente de cadeira de rodas, eu estava bem debilitada. Numa das perícias, um médico mesmo, ele que já queria passar o meu pedido para aposentadoria, eu não quis, na época, por problemas psicológicos meus, porque eu estava muito revoltada, e eu comecei a dizer, gritei com o médico e disse, eu não sou inválida, porque a aposentadoria leva o nome de por invalidez. Então, na época, eu estava me preocupando com isso, com o nome que eu ia levar, que eu ia ser inválida. E eu comecei a dizer, eu não sou inválida, eu sou mais capaz do que vocês. Eu fiquei assim, eu não sou incapaz, eu não sou inválida, né? E eu vou ficar boa e tudo. E, sinceramente, eu me arrependo, sabe? Eu devia ter me aposentado, porque ficar indo, né, periodicamente fazer perícia, ninguém merece. Porque cada vez é um médico diferente, cada vez tem que explicar tudo de novo. Eu já estou cansada, eu cansei há muito tempo. Então, se tiver algum médico que queira aposentar vocês não façam a besteira que eu fiz, vocês aceitem. E o lúpus aposenta dependendo do que você tiver tido, dependendo do comprometimento orgânico que você tenha e dependendo das sequelas que você ficou. Então, se você tiver um lúpus leve, você não vai se aposentar. Mas se você tiver um lúpus grave, feito que eu tive, se você tiver tido uma mielite, se você tiver um problema pulmonar, que você não consiga respirar, feito a outra administradora da página que tem, então você pode se aposentar sim. Se você tiver uma nefrite grave, se você tiver qualquer sequela grave, qualquer comprometimento grave, você pode sim, e o médico tem que lhe aposentar. E se negar, você entre na justiça, porque você tem direito sim de se aposentar. Eu sou de Recife e eu moro em São Paulo. Eu moro aqui há 5 anos e eu vim me tratar aqui. Eu me trato aqui e sou muito feliz com o meu tratamento aqui. Desde os 16 anos. Eu tenho uma prima que foi diagnosticada com 16 anos. Infelizmente, ela faleceu há 2 anos. Muito querida, minha prima. Ela conseguiu se aposentar por causa do lúpus. Ela era promotora de justiça. Ela era uma lutadora, lutou muito e ela trabalhou até quando não conseguiu mais. Ela trabalhou muito, ela tinha doença desde os 16. Ela, recém-formada, fez o concurso, fez direito com lúpus, fez o concurso para promotoria com lúpus, passou, trabalhou, fez muita coisa boa na promotoria do estado de Pernambuco e se aposentou quando não dava mais para trabalhar. Ela trabalhou até quando pôde, infelizmente faleceu. O lúpus dela comprometeu muito os pulmões dela e infelizmente é isso, né? A gente luta, mas é bom não parar de lutar nunca. Sempre lutar. Ela teve diagnóstico com 16, faleceu com 44 anos. Então, ela viveu aí, né, 20 anos quase, né,
com lúpus e viveu muito bem. Fez o que quis, como eu falei, foi advogado, fez pós-graduação, fez doutorado, fez concurso muito difícil, passou, viajou, rodou o mundo, fez o que quis, né? E lutou muito, trabalhou no sertão, né? Até chegar na capital. Tentaram ameaçá-la de morte, porque por causa do trabalho dela, né? Ela botou muito bandido na cadeia. E a gente tem que fazer o que dá. Eu parei de clinicar, não tenho consultório mais. Que preguiça, uma ova, viu, Beth? Você diga que preguiça é uma ova, porque eu não queria nunca ter parado de trabalhar. Eu recebo um salário mínimo do INSS, certo? Que me ajuda muito, eu preciso desse salário mínimo. E eu não trabalho porque eu não tenho condições físicas de trabalhar. Isso me angustia a cada dia. Por isso que eu digo, vida normal, uma ova. O pessoal que fala isso não sabe o que está falando. Tem gente até de outras páginas aí que tem um lupuzinho, que até questiona que tem lucro mesmo, que fala essa besteira, sabe? Que não sabe o que é a vida. Eu sou dentista, tenho várias pós-graduações, trabalhava muito, adorava trabalhar. Odontologia para mim, minha profissão, não era somente a profissão, era também minha paixão, meu passatempo, e o lúpus me obrigou a parar de atender pacientes. E isso eu sonho todos os dias poder voltar, e eu não perdi a esperança. Atualmente, uma vez por semana, eu vou como colaboradora na universidade aqui de São Paulo, na USP, numa clínica lá de prótese e implantes. Graças a Deus o coordenador do departamento me convidou, uma pessoa muito querida, me deu essa chance de voltar a ter contato com o odonto, e eu vou lá uma vez por semana, que é o máximo que eu consigo. E mesmo assim eu não atendo paciente. Eu somente... A senhora consegue assinar? Consigo. Esse é o assinado, por favor. Aí eu já pego, já, tá? Obrigado, viu? Oi, desculpa. Eu já pego, tá? Não, pode levar. Oi? Peraí um pouquinho, já estou assinando. É que são dois. A senhora quer que eu segure? Tu não quer esperar, Com não? licença. Melhor. Cadê? O que é que tem mais? Tem muita assinatura, né? Daqui a pouco Essa? vai valer muito dinheiro. É que foi, na verdade, a solicitação foi pedida no hospital um dia. Não precisa. Aí é essa aqui agora, por favor. Essa é a autorização. Essa aqui, por favor. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Daqui a pouco vem o almoço, tá? Já Tá bom. pedi. Tchau. Com licença. Então, é a vida, né? Porque eu tenho medo de, se eu desconectar ou se eu pausar, eu não conseguir conectar de novo, porque a internet aqui tá horrível. Então, eu peguei essa conexão que está prestando agora, então, infelizmente, estou com sequelas no pulmão e muita falta de ar, pois é. Eu tive pleurite e eu já tive embolia pulmonar, porque eu tenho... Comigo. Não, ele ainda não trouxe. Ó, ainda tem um pouquinho. Olha só, o quanto de dúvidas aqui. Tá vendo? Eu só perguntando um bocado de coisa. Mas Gente, tudo isso de gente. E aí... Você já tomou uma antidepressante? Semiastenia. Um por cima, um e o outro. Porque tem coisas que você tem decorrente. Por exemplo, eu não tenho overlap com artrite. Porque minha artrite é decorrente do lúpus. Eu poderia ter artrite reumatoide simples também. Aí espondilite, né? Então eu tenho um overlap com espondilite. Nossa, não digo isso, você sofre tanto. Eu tenho overlap com
passar. Essa foto não fiz. Aí quando eu clico aqui, né? Deixa eu pegar o material que já tá pintado. Aí Aí lá tira pra você comer direitinho. Pra ficar mais calmo. Oi. Eu estava explicando, a auxiliar entrou aqui, alguém perguntou o que era overlap. Overlap é quando. Overlap é quando você tem uma doença, como lúpus, e tem um diagnóstico de uma outra, que não foi decorrente do lúpus. É isso. Eu vou encerrar por enquanto.